Olá, eu sou a Renata Leite e este é mais um Isto é Sua História e eu estou aqui com a Ana Ruth, empresária e também corretora na Manaus Construtora. Olá, Ana Ruth. Olá, Renata Leite, tudo bem? Prazer estar aqui com você, né, para contar um pouquinho dessa história, para que muitas outras pessoas se inspirem, conheçam, né? E eu quero saber, e até mesmo para quem estiver vendo, saber um pouco mais sobre você, como e de onde você vem e como você começou a empreender. Então, Renata, eu venho do interior do Maranhão, uma cidade chamada Presidente Sarney hoje, né? Na época era Pimenta Pinheiro Maranhão, alguns anos atrás. Desde muito jovem, desde os 7 anos de idade, eu trabalho com venda. E naquela época eu não sabia que aquilo que eu fazia era empreender, né? Então, eu comecei aos 7 anos vendendo din-din, vendendo coxinha, vendendo cocada, vendi tudo que você já possa imaginar nessa vida. E naquela época, isso era empreender, porque eu produzia meu produto, eu vendia meu produto, tirava a participação de lucro daquele produto para ajudar em casa também. Então, a minha história com a venda e com o empreendedorismo começa muito cedo, aos 7 anos. Mas eu só vou me dar conta disso bem posterior a isso. Então, aos 17 eu saio de Presidente Sarney para tentar uma vida melhor em Manaus. Hoje eu moro em Manaus, resido em Manaus, meus negócios funcionam em Manaus, né, que é uma cidade maravilhosa também, muito próspera, graças a Deus, com muitas oportunidades. E aí eu saio para tentar a vida em Manaus, para estudar, para trabalhar, para adquirir ali uma qualidade de vida melhor, porque para quem não conhece, o interior do Nordeste ele é muito pobre, né? É pobreza realmente. E sair para Manaus já era Nossa! Já era uma outra visão de vida, já era ter vencido também, né? E ali eu começo minha trajetória, trabalhei muitos anos na área de gestão em Manaus, passei 12 anos ali trabalhando em rede fast food, cheguei à gerência geral da empresa, formei em psicologia, estudei psicologia, não fui para atuação para a psicologia por conta do financeiro, porque naquela época eu já ganhava um pouco melhor como gerente geral, então não dava para trocar. E aí a grande mudança acontece quando me é apresentada a profissão de corretor de imóveis. Ali acho que é a minha grande virada de chave, né? Me possibilita viver outras coisas, conhecer um outro mundo. E ali, de fato, é sair do 0 ao 1000 em pouquíssimo tempo. E conta pra gente como você teve contato com a corretagem. Eu sempre estive muito no atendimento ao público, mesmo trabalhando no Girafa, sendo gerente geral. Paralelo a isso, eu sempre fiz outros negócios por fora. Já vendi de tudo, como eu te falei. E aí eu vendia lingerie, tentei Mary Kay, Rinodê, Jequiti, tudo que tu possa imaginar eu fazia paralelo para tentar uma alternativa melhor. E ali com o público, alguém me enxergou, né? Eu sempre tive muito presente no atendimento ao cliente nas empresas dos Girafas. E aí eu estava de frente e acabava atendendo muitos clientes. E alguém enxergou um potencial ali, me apresentou uma oportunidade naquele momento, não para mim, mas para que outras pessoas conseguissem comprar o imóvel. E eu levei algumas pessoas, comecei a levar para que essas pessoas, sempre incentivei muitas pessoas a mudarem de vida, a estudar, a conquistarem. Então, até hoje eu faço isso, eu adoro ir com meus amigos comprar um carro, incentivar a fazer alguma coisa, porque para mim isso é uma realização, sabe? E eu comecei ali levando as pessoas, meus colaboradores, para adquirir seus imóveis. E ali alguém viu um potencial. Cara, comecei a levar 1, 2, 3, e eu falei assim, você sabe, quer tentar essa profissão? Falei, dá para ganhar dinheiro, porque de fato eu não sabia que a profissão daria para ganhar tanto dinheiro. Primeiro porque eu não entendia de imóvel, né? Então, era uma profissão totalmente nova. Mas eu acredito que vender e estar nesse campo é lidar com pessoas o tempo inteiro. Então, se você consegue lidar com pessoas, você vai se dar bem em qualquer profissão. E aí, ali, foi onde eu fui, de fato, parar a ser corretora de imóveis. E aí, eu fiz paralelo a isso ainda em mais ou menos 1 ano. 8 meses ali eu fiz paralelo, Girafas e direcional e tal, e vendendo, já vendia Caramba. muito, desde o primeiro mês eu já entrei vendendo, graças a Deus, e aí quando caiu aquela primeira comissão eu falei assim, Jesus, por que eu não conheci isso antes? Sabe aquela, cara, poderia ter conhecido. Brilho no olhar, Aquele né? brilho ali, cara, isso aqui é a minha mudança de vida. Quando nós viemos, assim, de um lugar muito pobre, qualquer oportunidade que se dá, você tem que abraçar, você não pode perder a oportunidade. Falei, não, aqui eu vou abraçar essa oportunidade. E aí começou a dar muito certo. Comecei a vender, em 8 meses eu precisei deixar a minha empresa que eu trabalhava durante muitos anos, me sentia muito segura ali, mas precisava dar um norte na minha vida. E foi a melhor opção que eu fiz, a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi ter ido para a corretagem, porque, de fato,
E nesses últimos 6 anos, a minha vida é uma outra história por conta disso. E aí, Renata, com 8 meses ali na profissão, eu já ganhei ali como melhor corretora do ano, sabe? Nos 8 meses eu deixei de fato o Girafas, deixei minha antiga profissão e foquei só naquilo. E minha única alternativa era fazer dar certo, né? E tem uma frase do Abílio que ele fala que ser grande é uma escolha. E naquele momento eu escolhi ser grande. Naquele momento não podia mais dar errado. Primeiro que não podia dar errado porque eu não tinha ninguém para na época pagar minhas contas. Eu não podia ligar, mãe, manda o dinheiro aí porque deu errado aqui. Não dava para fazer isso porque minha mãe não tinha condições para isso. Então a única opção que eu tinha era fazer dar certo. E aí nos últimos 3 meses do ano eu tripliquei meu resultado. E acabei o ano de 2018 como melhor corretora de Manaus e a nível Brasil. Então, isso, pra mim, ali já falei, não, é isso aqui que eu quero pra vida. Primeiro porque trabalhar com imóveis tem um T a mais de... Primeiro que você realiza sonho de outras pessoas, né? É 30 anos. Segundo que eu tive minha primeira experiência lá em 2010, comprando meu primeiro imóvel através da Minha Casa Minha Vida. E lá eu tive uma frustração de muitas coisas que aconteceram por conta de profissionais. E profissional a gente encontra em todas as áreas bons e ruins, né? Em qualquer área vai ter isso. E eu fui frustrada de alguma forma com a minha aquisição. Mas na aquisição das pessoas que me procuraram, né? Eu sempre tentei dar o meu melhor e acho que dei o meu melhor, porque esse resultado só é conquistado quando você faz um bom trabalho. Senão não teria chegado tão longe e se mantido ao longo de 6 anos, né? Porque quando as pessoas procuram hoje a Ana Ruth, porque a Ana Ruth faz um bom trabalho. Então, de alguma forma, você marca a vida daquela pessoa. E a gente precisa ter a consciência disso, que o imóvel é diferente de você. Eu acredito que quem vende qualquer coisa. A gente só muda ali o tato, o jeito, o posicionamento de como falar e tudo mais. Mas o imóvel é a aquisição de um sonho. Quantos brasileiros? 90% dos brasileiros, eles querem a casa própria, eles querem o imóvel próprio. É o sonho de todo mundo, toda a família. Né? Então, a gente precisa marcar de alguma forma isso. E eu marquei a vida de muitas pessoas da melhor maneira possível, que era de fato acompanhando, era fazendo o melhor atendimento na minha vida. Primeiro que eu amo atender pessoas, eu amo lidar, eu amo isso, eu gosto disso, dessa sinergia. E segundo que, além de fazer uma coisa que eu amo, me realizava financeiramente, profissionalmente. Então, as duas coisas agregadas, não tem como não ser sucesso. E deixa eu te perguntar, essa dor que você teve aí no passado comprando o seu primeiro imóvel, dá pra dizer que isso foi o que formou hoje a Ana Ruth e que te impulsionou também a querer entrar, talvez, ali na corretagem e ajudar essas pessoas e ter esse acolhimento, esse atendimento diferenciado e entender o que aquela pessoa busca, de fato, ter uma escuta mais ativa? Talvez não aquilo, porque eu entendo que se eu vou vender din-din, eu vou ser a melhor vendedora de din-din, né? Eu vou entregar o meu melhor. Se eu for vender imóvel, eu vou ser a melhor vendedora de imóvel. Não pelo fato porque eu sei que é uma experiência, venda é uma experiência. E se você se frustra nessa experiência, você leva um trauma. Estatisticamente, hoje falando, quantas pessoas conseguem fazer um upgrade desse imóvel para um outro imóvel? São poucas as pessoas. Então, você tem uma responsabilidade muito grande. Primeiro, uma responsabilidade porque você está colocando ali na vida daquela pessoa 30 anos, né? Há 30 anos a pessoa ou te elogiando ou te xingando, né? Poxa, essa pessoa foi a filha da mãe e tal. Você pode ter... Seu nome, né, que tá ali em jogo. E você faz essas escolhas. E o fato de entregar o melhor, eu acredito que eu faço isso para qualquer profissão. Tanto é que quando gerenciei ali Girafa mesmo, comecei como atendente e mesmo ali eu me entregava o melhor, porque eu acredito que quando eu saio de casa para trabalhar, o mínimo que eu posso fazer é entregar o meu melhor. As pessoas, o mundo já tá cheio demais de gente pessimista, de gente que faz só porque tem que fazer, ó vida, ó céu, ó azar, né? E eu tenho a escolha de fazer dar certo. E cada pequena conquista dessa pra mim, de onde eu vim, caraca, eu não tenho nem palavras pra te descrever, porque quando a gente vem lá de baixo mesmo, você faz um negócio desse e fala assim, cara, isso aqui é minha chance de mudar de vida. E não tem como você não colocar brilho nos olhos pra fazer. Então, eu acho que o segredo é brilho nos olhos. E é brilho nos olhos pra tudo. Se você não tiver pra entrevistar, pra ser uma jornalista, pra tudo, não adianta.
a gente não alcança sucesso. É brilho nos olhos. Se tiver que vender din-din, a gente vai vender din-din com brilho nos olhos. Se a gente tiver que vender o ticket médio mais alto do mercado, óbvio, com brilho nos olhos, indiferente do que seja. Mas eu acho que é muito disso. É de realmente entregar o melhor para o nosso próximo, para as pessoas. Acho que já tem gente demais fazendo de menos, sabe? E pegando esse gancho que você falou, né, do brilho nos olhos, que é extremamente importante, eu acredito que para desenvolver qualquer atividade, qualquer profissão, o que te brilhou os olhos para trocar, entre aspas, né, porque você continua ali na corretagem, para virar empresária? Então, na verdade, eu sou uma pessoa muito inquieta, né? A vida, ela me encaminhou para algumas coisas. A corretagem, para mim, ela continua sendo, sempre vai existir, porque eu acho que venda, você vende a todo momento, você está vendendo a sua imagem, você está vendendo a tua empresa, o tempo inteiro a gente está tratando de venda. Como a gente se posiciona, como a gente chega, isso é vender, né? Então, quando eu passei 3 anos só de forma direta como corretora, já tinha conquistado vários pódios, vários prêmios, mais de 44 prêmios de premiações aí, e aí chega um momento que você fica inquieta, e naquele momento eu já me sentia muito pequena aonde eu estava, e eu comecei, óbvio, algumas coisas ali me fizeram perceber que eu precisava mudar. Dentro da empresa que eu estava, eu já era uma microempresa funcionando, porque chegou um momento que eu não conseguia mais atender todo mundo, né? Já não conseguia mais responder meu WhatsApp, já não conseguia fazer um monte de coisa. E aí, o que eu precisei fazer? Eu precisei contratar pessoas para me ajudarem, né? E nesse sentido, eu colocava 2 pessoas para me ajudar e responder ali o meu WhatsApp, responder minhas redes sociais, e eu ficava só com o fechamento da venda, precisava encurtar o caminho. Porque só uma pessoa com uma demanda muito alta, você não consegue responder todos os clientes e ter o fechamento da venda. É humanamente impossível, né? Você ter 500 contatos por dia. Era isso que eu ia perguntar. Você lembra mais ou menos quantas mensagens você recebia? Quantas pessoas te procuravam? Quando a gente está na gestão, a gente tem que ser um pouco de tudo, né? Você é atendente, você é o estrategista, você entende do marketing, você faz tudo no negócio, né? E isso eu trouxe para a corretagem. Primeiro porque eu já tinha disciplina de trabalhar, sempre trabalhei com metas. Então, meta já estava inserida na minha vida. E aí eu trouxe isso e apliquei na corretagem. E aí quando eu comecei a divulgar com blogueiro, era uma coisa que ninguém fazia na minha época, na minha cidade, para imóvel. E eu comecei a testar. E começou a dar muito certo. E as pessoas começaram a ganhar a confiança. Ah, Ana Ruth é a corretora da blogueira fulano de tal. E isso começou a me trazer uma certa autoridade nas mídias sociais. E isso me trazia muito mais cliente. Chegava ali de 500, 100 mensagens, 300 mensagens no dia para atender. E aí isso fica humanamente impossível você responder. Por mais que eu me dedicasse, que eu trabalhava muito de 10 da manhã a 3 da madrugada. Eu sempre trabalhei nesse sentido. Mas chega uma hora que você não aguenta mais fazer isso. E aí foi quando eu comecei a contratar pessoas para me ajudar. As pessoas respondiam, filtrava esse cliente e eu fazia só atendimento final, que é o fechamento da venda, aprovação, documentação. Então, eu já era uma empresa funcionando dentro de outra. E aí me despertou. Aí, para multimarca, porque quando você tá no ramo imobiliário, e quem vai estar nos ouvindo que é do ramo imobiliário vai saber disso, as houses, você só vende aquele produto daquela empresa, você não pode vender de outras empresas. E aí, naquele sentido, eu falei assim, não, chegou a hora de começar, de voar. E ali começa a minha primeira parceria com uma amiga minha. Fechamos parceria, nos tornamos sócia e abrimos a Home Negócio Imobiliário, que é uma empresa hoje conceituada com vários prêmios também nacional, com IMPEC, aí, muita coisa boa. E nos tornamos referência em pouquíssimo tempo no ramo de imóveis também. E ali começa uma outra trajetória para outros negócios. Então, ali a gente abriu no meio da pandemia, 2020, e foi o ano que eu ganhei muito dinheiro, assim. Quem tinha imóvel para vender estava vendendo. Quem estava aperreado ali para ganhar um dinheirinho a mais, que estava desesperado, começou a vender com um preço abaixo do mercado. As grandes construtoras começaram a fazer ali campanhas. A Caixa Econômica diminuiu a taxa de juro. E aí a gente começou a fazer um cenário. A gente cresceu em meio à pandemia. Mesmo em meio à pandemia, tudo fechado. Eu já vinha do digital, né? Então, já conseguia fazer isso. Muitos dos meus clientes já eram atendidos ali no digital mesmo. Então, isso fez com que a gente conseguisse se manter durante a pandemia vendendo muito. E eu vendi muito, ganhei muito dinheiro na pandemia. Foi um ano assim que a gente muito promissor. Eu sei que foi um ano muito doloroso para as pessoas, mas para mim foi um ano de muita bênção. E sobre a Manaus Construtora, hoje que você está
do outro lado, vamos dizer assim, né? Como você ajuda os seus clientes? E a Manaus Construtora surge na porta de casa de uma conversa, né? A minha sócia hoje, a Silvia Matos, né? Queria que eu vendesse as casas para ela, que ela já tinha começado ali um negócio. Falei, não, vender, só vender, eu não quero porque eu já faço isso e tal. Mas se a gente montar um negócio e escalar esse negócio ser grande. E aí ela topou. Né? Topou. E começamos ali em 2022, dezembro de 22, eu comecei a fazer toda a parte burocrática do negócio. Abrir empresa, sonhar com a marca, fazer a marca, desenhar slogan, porque eu gosto dessa parte também. E aí a Silvia ia cuidar de toda a parte operacional, que é o que ela cuida hoje, de toda a parte operacional, né? Que é muito pepino para resolver. Imagina. E eu cuido de toda a parte comercial. E isso, dezembro ali, eu já estava preparando toda a marca, o escopo e tudo, sonhando. Tem até aqui a logo tatuada aqui, ó. Já tem a logo tatuada da Manaus. Que bacana! E aí a gente começa a abrir para o público em janeiro. Janeiro começa o grande negócio. E quando a gente começou em janeiro, eu falei assim, eu tenho algumas coisas boas que a gente consegue agregar a esse negócio. Uma era a autoridade, porque a gente é referência no mercado de Manaus. Segundo, a parte do negócio é vender, porque toda empresa que não vende, ela fecha, né? Seja ela qual for. É o coração, né? É o coração do negócio. Então, a gente já tinha uma expertise muito boa. E eu já tinha muitas ideias de como fazer, juntar isso, porque era uma empresa nova. E como é que eu faço uma empresa nova ganhar confiabilidade no mercado? Né? Óbvio que o nosso nome já pesava, porque a gente tem muitos anos de referência, as pessoas já conhecem, muitos depoimentos de cliente e tudo mais, mas a gente estava vindo contramão de um negócio, a gente estava assumindo uma empresa que agora a gente ia assumir os BO de construir e toda a dor de cabeça que dá, uma responsabilidade muito maior. E aí a Manaus Construtora veio com o desafio de a gente construir o incomparável, né? Construir aquilo que as pessoas têm orgulho de possuir. Essa é a nossa grande missão hoje. Construir algo que as pessoas têm orgulho de possuir, que as pessoas têm orgulho de habitar naquele lugar, que seja um lugar onde as pessoas queiram voltar todos os dias. Porque não existe nada melhor do que você trabalhar, mas voltar para casa não tem preço, né? Então a gente queria tornar essa experiência. E aí nós começamos a fazer, paralelo a isso, umas movimentações no marketing. E pasme você, em 8 meses de negócio, a gente já tinha vendido mais de 10 milhões de reais. Então, assim, para uma empresa que tinha acabado de começar, que ainda não tinha entrega de casas, que ainda não tinha a confiabilidade do mercado, fazer um número desse, para quem é do mercado vai entender que é um número gigantesco. Em um pequeno espaço de tempo. Um curto espaço de tempo. Não é nem um médio. Então, se eu for comparar hoje os resultados de algumas empresas que nós temos no mercado, principalmente na nossa região, a gente tem resultado muito acima da média. Óbvio que isso se dá a todo um conjunto. Hoje nós temos uma equipe extremamente qualificada, nós temos uma equipe de 90% mulheres no negócio, as mulheres são chefe dos negócios, entendeu? Assim, estão no cargo de chefia. Isso pra gente faz um diferencial, porque eu acho, não menosprezando os homens são excelentes, mas a gente tem um feeling do detalhe, dessas coisinhas menores, e isso faz toda a diferença nesse negócio. Quando a gente vai construir, isso faz muita diferença. Principalmente quando a gente chega ali na fase de acabamento, de tudo isso. A mulher tem um toque diferente, ela tem um olhar diferente. Nós temos aí de diferencial uma equipe extremamente qualificada, extremamente dedicada. Pessoas que realmente querem fazer acontecer, que estão dispostas a construir o incomparável, sabe? Estão dispostas a fazer dar certo. E isso acho que é o principal de qualquer negócio. Ter pessoas dispostas a fazer. E óbvio que a gente tá ali todos os dias ralando de domingo a domingo. Não tem hora, não tem sol, não tem chuva para fazer que o negócio aconteça. Com grandes perspectivas, né? De perspectivas de entrar também aí no mercado do Minha Casa Minha Vida. A gente tem organizado a empresa para ir para um outro segmento. A empresa hoje, ela está tomando outras proporções, né? Porque quando a gente cresce, a gente precisa reajustar o nosso planejamento e a gente precisou reajustar muitas vezes, porque nem a gente acho que esperava crescer tão rápido em tão pouco tempo, né? Mas graças a Deus é um trabalho muito bem executado. A gente se dedica todos os dias para entregar, para fazer o melhor, sabe? E mesmo que isso nos custe aí muita coisa, mas a gente está sempre dedicado a fazer o melhor, entregar o melhor. E em algum momento, né, nessa sua trajetória, você já pensou em desistir do mercado de imóveis? A gente, assim, o preço, como eu falei, ser grande é uma escolha, né? Custa. Existe uma frase do Henry Ford que eu levo para minha vida. Existem mais pessoas que desistem,
né, do que pessoas que fracassam. Vontade de desistir, às vezes a gente tem, né? Desistir não tem como, às vezes a gente tem problemas gigantescos. Sim, ainda mais que você comentou da sua rotina, né? Sempre extensa ali e sempre de entrega e de muito trabalho, né? Então, acredito que em algum momento você olhou assim e falou, nossa, não sei, será que é pra mim? A gente já pensou várias vezes em desistir. Eu principalmente, porque a escolha de ser grande, ela é um custo diário. Mas eu acredito que a gente nasce predestinado para algumas coisas, né? E a gente nasce com missões. E pelo menos eu penso assim, que a gente nasce com algumas missões. E a gente já chegou até aqui, não tem mais como retroceder. Não tem mais como voltar atrás. Por mais que pareça ali a vontade de desistir, não tem. Eu não tenho mais a opção de desistir. A única opção que a gente tem é fazer dar certo. Não tem mais como voltar atrás. Mesmo que eu quisesse, não existe mais essa possibilidade. Não tem mais como. Agora é daqui pra frente, é fazer dar certo realmente. E quando parecer a vontade de desistir, a gente dorme, respira, amanhã é um novo dia, a gente começa tudo de novo e faz de novo. E assim vai tocando a vida. E os negócios. É sempre assim. E deixa eu te perguntar, você falou também sobre missão. Você consegue dizer o que é a sua missão? Hoje eu acredito que transformar a vida de outras pessoas, porque o nosso país é um país maravilhoso. Eu amo meu Brasil com todas as suas mazelas. Amo. Mas é um país que a gente não tem tantas oportunidades para todo mundo de forma igualitária. E, estatisticamente falando, eu sou uma das pessoas assim que deram certo na minha vida do meu meio de onde eu vim, da minha infância. 90% das minhas amigas de infância, que estudaram lá o ensino médio comigo, que estudaram lá o primário e tudo mais, são pessoas que não tiveram o poder de escolha, não puderam escolher na vida. E que bom que eu tive o poder de escolha, né? De não aceitar aquilo. O que acontece? As pessoas casam, se enchem de filho, porque é uma realidade isso. Vivem do Bolsa Família, de uma série de coisas, não que isso seja errado. Mas as pessoas não escolhem viver isso. As pessoas não têm a oportunidade para fazer diferente. Tá? A gente não escolhe, não é que seja errado viver disso, até porque não tem opção de escolha, você tem que viver aquilo. E essas pessoas não tiveram a oportunidade. Se eu pudesse fazer a oportunidade para que todo mundo tivesse o poder de escolher, de evoluir na vida, de poder escolher, não, eu quero fazer isso da minha vida, eu quero fazer essa faculdade, eu posso viajar, eu posso fazer isso, eu faria para todo mundo. E eu falei que em algum momento da minha vida isso vai acontecer, que é criar um projeto onde eu trago jovens que estão ali tentando a vida, sabe? Aquele cara que tá lá no sinal vendendo um bombom, que ele tá vendendo um negócio, ele tá se esforçando, ele tá se dedicando. E dá uma oportunidade pra ele. Cara, eu vou te colocar aqui 6 meses. Você vai estudar, você vai fazer isso. E quando você estiver pronto, você vai pro mercado. E a gente traz novas pessoas. E você vai ter a missão de influenciar outra pessoa a ser melhor, a fazer melhor. Eu acho que com essas pequenas coisas a gente consegue mudar o mundo. Hoje, no máximo que eu tenho de oportunidade, hoje a gente tem aí 40 funcionários de forma direta e eu tenho mais de 150 pessoas hoje de forma indireta, né? Que são corretores, que prestam serviço, são prestadores de serviço. E o que eu puder fazer para que essas pessoas vejam o melhor delas, despertar o melhor delas e que elas consigam fazer coisas grandes, ou pelo menos mudar a família delas, mudar a realidade familiar delas, isso para mim já vale muito. E se a gente passar pela vida e mudar a vida de 1, de 2, de 3, de 4 pessoas, já faz uma diferença enorme. Eu já vou estar muito satisfeita. Então, eu acho que hoje o meu maior desejo e o que eu tenho traçado como missão é poder mudar a vida de muitas pessoas. Não só o cliente que me procura para conquistar ou para comprar o imóvel dele, que isso é muito importante, mas as pessoas que estão no meu cotidiano, que às vezes vieram de uma profissão que ganhava um salário mínimo e viviam numa condição como eu vivi muitas vezes, tendo que escolher ou priorizar pagar o aluguel, pagar a luz e no final do mês não sobra nada, sabe? Eu passei anos da minha vida vendendo férias. Porque ou eu pagava a faculdade, ou eu pagava aluguel e era todo tempo uma escolha dolorida, sabe? E quando eu comecei a ganhar dinheiro na corretagem, em 2019 eu viajei 8 vezes. Eu viajava, passava uma semana fora e voltava, em 22 dias eu fazia meu trabalho e ganhava um mês como melhor corretora. Porque eu passei 12 anos sem férias. 12 anos tendo que escolher vender férias, trabalhar direto, porque eu não tinha outra opção, né? Então, assim, hoje, quando eu consigo dar a opção para pessoas, dizendo, cara, essa profissão muda a tua vida, você pode começar aqui e ganhar 100 mil reais, 200 mil reais, não tem limite de ganho. Você pode mudar a sua vida aqui.
Só basta você querer. Se você se dedicar, se você se esforçar, você vai conseguir, porque eu não sou diferente de ninguém. Talvez eu tenha um brilho no olho maior, talvez eu tenha uma força de vontade gigantesca, porque a vida me obrigou a ter essa força de vontade. Mas eu não sou melhor que ninguém. Então a pessoa consegue fazer isso, qualquer pessoa consegue. Ela só precisa se dedicar. Então eu acho que, como missão, o que eu puder fazer para transformar a vida de outras pessoas, eu vou fazer. E nessa toada, né, de missão, eu queria saber também sobre os desafios. Acredito que você deve ter esbarrado com muitos durante a sua carreira, né, durante a sua trajetória. E aí eu queria que você comentasse sobre os desafios desse setor ainda para você, ou até mesmo os desafios que a Manaus Construtora vem enfrentando, que você enxerga ali como até mesmo uma porta de oportunidade para se trabalhar. Até porque eu me lembro que em um momento um pouco mais atrás, você comentou, né, que vocês começaram de uma forma na Manaus Construtora e agora já estão reajustando a rotina do negócio, né? Já estão reajustando os bastidores do negócio. E acredito que isso está muito ligado também a esses desafios. Já é um desafio ter mulheres no ramo construtivo, né? A gente já tem aí um desafio gigantesco, porque é um mercado muito atuado para homens e tal, e a gente tá ali, já é um desafio para ser superado todos os dias. Mas tudo que a gente construiu de comprometimento, de como a gente quer fazer dar certo, as pessoas acabam criando um outro olhar para isso, né? Então, a nossa empresa hoje, óbvio que toda empresa pequena, a gente começou num negócio com pouca grana, não com o suficiente que a gente precisava. Sério? Sério, eu acho que a força de vontade, a vontade de vencer, às vezes ela é maior do que o investimento. E aí você fala assim, são duas loucas começando num mercado totalmente desafiador, porque primeiro que a gente não tinha muito dinheiro, mas a gente tinha muita força de vontade de fazer acontecer. E aí, no meio do caminho, vai aparecendo muitos anjos na nossa vida, né? Pessoas que acreditam no teu trabalho, pessoas que confiam na sua trajetória, e que isso emana para que a gente seja melhor ainda. Hoje nós temos, óbvio, um desafio. A gente já arrumou muita coisa, a gente já mudou o patamar. E como eu te falei, a gente quer ir para um outro segmento. A gente vai... No começo nós começamos ali fazendo lote mais construção, construía para o cliente final. E isso tem todo um trabalho muito grande para acontecer. Hoje nós estamos caminhando para a gente fazer as nossas próprias casas e a gente vende para esse cliente final, mas a gente construindo do nosso jeito e já entrega, porque a Manaus Construtora hoje, ela constrói do jeito que o cliente quer. Então, o cliente, ele sai do cantinho dele, ele tem o cantinho dele todo personalizado. Ele não está comprando uma casa que eu construí, vendi e tá pronta ali, você compra daquele jeito. Não, a Manaus Construtora, ela personaliza. Você vai trazer suas inspirações e eu vou criar o seu projeto personalizado, individualizado, com o seu jeito, com a sua necessidade, né? Então, hoje a gente trabalha ainda assim, mas nós nós estamos trabalhando para nós irmos para o Minha Casa Minha Vida, que é para verticalização, a gente construir imóveis de pequeno porte também, né? Que é um desafio, existe toda uma trajetória, a gente ainda é pequeno, mas com muita força de vontade de fazer acontecer. Tem grandes construtoras aí há muitos anos no mercado e a gente não se compara a elas, mas a gente está ali na força de fazer acontecer isso, movimentando toda uma equipe, nos preparando. Eu acho que esse primeiro 1 ano e 3 meses foi de muito preparo. A gente errou muito lá, mas a gente já aprendeu, né? Porque não existe um negócio que vem com um manual escrito e diz assim, segue isso aqui que é receita de bolo e vai dar certo. Não é receita de bolo. Infelizmente não é. Cada um vai fazer, eu posso te ensinar o bolo, mas cada um vai fazer com um temperinho, com um saborzinho diferente. Vai sair com um sabor diferente. Então, nesse 1 ano a gente errou muita coisa, mas a gente aprendeu demais, a gente cresceu muito. E aí nós hoje estamos indo para construir as nossas próprias casas e entrar no outro segmento, que é o segmento de apartamento, da verticalização. Quando a gente começou, a gente não tinha essa expertise, mas no começo do negócio a gente entendia muito de mercado imobiliário, de venda, de uma série de coisas, mas no decorrer a gente foi aprendendo, foi estudando, foi conhecendo outros profissionais muito gabaritados, muito qualificados. A gente está sempre aberto para aprender, porque a gente não sabe de tudo, ninguém sabe de tudo, então a gente está sempre aprendendo algo novo e a gente está indo para esse patamar hoje, de verticalizar. Daqui acho que até o final do ano a gente deve já estar preparado aí para verticalizar, para entrar em outros patamares, né? Manaus é uma cidade promissora, maravilhosa. As grandes construtoras estão lá e estão ganhando dinheiro. Muita gente veio de fora e está lá e está dando certo. É uma população que está crescendo muito. É uma cidade em desenvolvimento,
né? E com grandes oportunidades. Manaus, para mim, é a melhor capital do país, né? Porque tem uma oportunidade gigantesca. A gente continua crescendo ali, tem muita expansão ainda para acontecer na cidade. E com as oportunidades, com o polo industrial, com tudo que tem ainda para oferecer, porque às vezes as pessoas acham que Manaus é mato, é onça, não sei o quê, mas não é, gente. É uma cidade onde fabrica todos os nossos eletrônicos, tem polo industrial, é óbvio que tem toda a natureza ali que nos favorece muita coisa, né? A gente tem... E até as grandes empresas vão lá para o crédito de carbono que precisa fazer e tudo mais, e a gente está inserido nesses mercados. Então, tem uma grande expansão ainda, tem muito para crescer, tem muita coisa para dar certo. E a gente nasceu ali, tanto é que o nome da nossa empresa é Manaus Construtora, e a gente vai fazer a diferença naquele estado, naquela região, quem sabe não no Brasil, né? Era o que eu ia perguntar, inclusive, sobre novidades. Se vocês pretendem expandir, né, a Manaus Construtora para ganhar outros estados. Eu tenho um projeto de vida, né? A Silvia, minha sócia, ela vai ficar em Manaus. Tá ouvindo, hein, Silvia? Ela tá ouvindo aí, Silvia vai ficar em Manaus. Eu tenho um projeto de morar no Nordeste ainda, eu tenho esse desejo, mas de levar negócios pro Nordeste, de levar de qualquer forma a venda do mercado imobiliário, de repente abrir uma outra empresa lá, fazer filial. A gente tem vários projetos, né? E a vida vai nos levando para outras coisas, vai aparecendo oportunidades. Assim como apareceu da Manaus, vai aparecer outras coisas que vão nos levar para outro caminho, né? Então, eu acredito que, talvez não nesse ano, mas até o ano que vem a gente comece a pensar na expansão do negócio. O negócio vai expandir, ele vai tomar outras proporções, a gente não tem dúvida disso, né? Porque um trabalho bem feito, ele é visto, não tem como. Sim. Não tem como, né? Então, hoje a gente constrói para clientes investidores. E querendo ou não, você acaba fazendo negócios ali e vai surgindo novas ideias. Então, provavelmente, nós estaremos, sim, em outros estados em um curto período de tempo. Que bacana isso, né? Essa projeção de negócio e não ficar só ali em Manaus, mas, querendo ou não, não é só um negócio, né, que vocês acabam levando para esses clientes, mas vocês também acabam trazendo a missão de vocês, né? Que eu acho que é o mais bacana. Você fala disso com brilho nos olhos também, né? Porque é isso, não são só construir casas e apartamentos, enfim. E nessa pegada, né, de expansão e novos horizontes para Manaus Construtora, tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar claro aqui e de detalhar sobre planos para o futuro? Além de a gente ter um projeto de expansão, né, para os próximos anos, esse ano é o primeiro ano que nós vamos estar construindo as nossas casas, que, como eu te falei, a gente começou com pouco recurso. E hoje a gente vai construir as nossas primeiras casas, né? Com recurso da Manaus Construtora. Então, isso já, pra gente, já é, né, uma grande vitória. Óbvio que a empresa tem um projeto de crescimento muito maior que o ano passado, né? E como a gente mudou um pouquinho o trajeto desse negócio, que a gente, quando começou, era só para o cliente final, a gente trazia esse cliente e fazia um processo de lote de construção para ele. Hoje a gente já tem 2 segmentos que a gente precisa ir. O primeiro segmento se dá esse ano, que é a gente construir as nossas casas e vender essa casa pronta, né? Onde essa casa vai estar no padrão que a gente faz e entrega para os clientes, que sempre foi de excelente qualidade. E para o ano que vem a gente tem um projeto de regulamentação para poder entrar no Minha Casa Minha Vida, que hoje, eu acredito que nos próximos 4 anos, todas as grandes construtoras se voltaram para o Minha Casa Minha Vida, porque por questões políticas é um mercado que está no boom. E nós vamos entrar nesse mercado também. Óbvio que a gente está aberto para muita coisa em relação ao Minha Casa Minha Vida. Estamos nos preparando de todos os cenários, porque existe uma parte de burocracia a ser feita para isso, e a gente já caminhou muita coisa para para essas burocracias serem resolvidas, por isso que eu falo que o ano que vem. E para esse ano a gente tem mesmo de expectativa, óbvio, que aumentar o faturamento do ano passado, e a gente tem conseguido fazer isso porque, graças a Deus, a gente montou um time de venda muito bom, né? Aquela modéstia à parte, né? A gente tem um time de venda muito bom, porque quando a gente começou, eu não conseguia vender só o meu produto, porque a gente era pequeno, e aí eu precisei montar uma nova estratégia de vendas, e hoje eu tenho um time de venda que vende todos os produtos, mas com foco no meu. Então, ele consegue vender qualquer produto do mercado, mas o foco dele é o meu produto, e por isso se deu os grandes resultados. Para esse ano não vai ser diferente, a gente atinge uma margem, continua crescendo, continua evoluindo. Óbvio que indo em novas direções, porque a gente vai aprendendo com esse mercado,
Mas a gente tá sempre aberto aí para novas coisas, para trocar novas ideias. Sempre parece algum parceiro que tá ali fazendo um negócio. A gente conhece muita gente do mercado e acaba que a gente vai trocando experiência e vai dizendo, não, se eu for por esse caminho vai ser melhor. Se você encurta esse caminho vai ser diferente. Tá terminando o primeiro semestre já aí. Então, esse primeiro semestre a gente ajustou muita coisa, já veio com pegadas diferentes. Ajustamos toda a equipe também. Nós estamos com uma equipe ajustada agora. Mudamos algumas coisas de contratos e estamos seguindo nesse caminho, nessa linha de raciocínio, mas sempre construindo o incomparável para as pessoas, construindo coisas que as pessoas têm orgulho de possuir, que a gente consiga fazer aí esse resultado triplicar por conta disso. A gente consegue fazer exatamente pela qualidade do que a gente entrega. Então, eu queria te devolver agora e abrir, né, para você comentar sobre esse ponto importante, um ponto de destaque que você queira falar sobre a Manaus Construtora, ou sobre você, ou sobre o trabalho de vocês. Uma das coisas que a gente já decidiu, que eu te falei, é a escolha de ser grande. Então, a gente está trabalhando para ser maior ainda. A gente tem feito, esse ano a gente acredita que é um ano de muito amadurecimento, a gente já está mais maduro, a gente já está mais preparado, já está pronto para novos desafios, né? Inclusive, a gente tem quando você fala de expansão, a gente chegou a conhecer um mercado local que é de Boa Vista também ali, que a gente tinha alguns projetos para Boa Vista. Provavelmente também a gente vai estar fazendo algumas coisas lá, né? A gente está caminhando nesse sentido, mas essa opção de ser grande, eu acredito que vai nos levar para outro patamar em outros estados, como a gente já falou. A gente pretende entrar em outros estados, né? Quem sabe Manaus também, as pessoas que queiram conhecer Manaus, a gente também tá lá, queira conhecer a Manaus Construtora. Nós estamos sempre de portas abertas para ouvir, para negociar. Quem quer investir em Manaus, gente, é uma excelente cidade para investimento, tá? Cidade que está em expansão, está crescendo hoje com mais de 2,5 milhões de habitantes, continua verticalizando muito. Então, Manaus é um sucesso. Eu sou suspeita para falar, mas se você for pesquisar direitinho, vai ver que grandes pessoas estão lá, grandes empresas estão lá. E agora, só para finalizar, acredito eu aqui que o seu conhecimento, ele agrega muito, até mesmo dentro da sua equipe, né? Eu acho que é impossível tudo que você absorveu durante esses anos da sua trajetória não acabar respingando também nessa equipe, né? Então, eu quero saber também se você ajuda outras pessoas a entrarem na área de imóveis. Se você dá curso, se você palestra. De tudo um pouco a gente faz, né? Hoje eu tenho um curso Corretores de Milhões, que é online, né? Óbvio que eu tenho pessoas no presencial que hoje vêm para nossa empresa, a gente recruta, a gente treina, tem pessoas preparadas para treinar. Hoje eu não consigo estar mais tão à frente dos treinamentos, por outras responsabilidades, mas eu continuo acompanhando. Eu sou a pessoa que passa todo dia na empresa para falar com o time de venda, para motivar, para dar uma palavra de incentivo, para ali parar 15 minutinhos, ver o que a pessoa está errando, o que ela pode fazer de diferente. Final de maio, nós estamos com o livro de vendas, que já até saiu a capa, já saiu tudo. Essa semana saiu a capa do livro, já foi aprovada. Então, a gente vem com um livro novo também, trazendo todo esse conhecimento, né, que para mim é muito importante. Quem diria, bichinha, lá do interior, está escrevendo um livro. O livro chama-se Vendas de Impacto, né? Transformando contatos em contratos. E é todo o conhecimento que eu adquiri nesses últimos anos, até porque eu falo que venda é técnica, é aprendizado, é estudo, mas eu tenho um negócio aqui no filho, sangue correndo na venda de cedo. E eu sou apaixonada por isso. Não tem como a gente não fazer aquilo que a gente é apaixonado muito melhor. Né? Quem é apaixonado por que faz melhor, entrega melhor, a gente se entrega para isso. Então, esse ano tenho meus projetos pessoais, que é o livro tá vindo aí e eu tô com grandes expectativas, porque vai melhorar o meu time, eu vou entregar conhecimento pro Brasil inteiro, né? Porque a gente vai estar divulgando aí a nível nacional também, workshop de vendas por conta do livro. Então, isso nos leva para um outro patamar de visibilidade, porque, querendo ou não, isso traz o conhecimento, a autoridade, uma equipe muito melhor preparada, uma equipe muito melhor desenvolvida. E nós temos grandes resultados hoje porque a gente formou cases de sucesso. Óbvio que tem muitas pessoas, mas tem muito daquilo que a gente implanta nelas, do que a gente faz elas acreditar. Então, eu sou muito orgulhosa do meu time de venda. Muito, 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 muito orgulhosa. Porque hoje eu tenho pessoas que fazem resultado acima da média. E não é um, não é dois, não é três, são vários que fazem resultado acima da média. E não tem como isso não ser gratificante. E quem tá assistindo e ficou inspirado com a sua história, ou ficou até curioso
com a Manaus Construtora, pode buscar vocês por quais redes, contato, site? Sim, hoje nós temos o Instagram da Manaus Construtora, que é o nosso grande portfólio, a gente tem site também, mas lá pelo Instagram da Manaus Construtora, você já consegue nos encontrar. E a anaruth.imóveis, porque aí eu falo de todos os meus negócios e de tudo que tá vindo aí de novo, a gente tá sempre atualizado, a gente tem que tá uma página collab na outra, e a gente começa a fazer esse marketing muito maior, essa visibilidade muito maior, né? Porque eu acho que quanto mais pessoas veem, mais pessoas a gente influencia, não só no sonho da casa própria, mas também porque a nossa missão não é só o sonho da casa própria, não é só realizar isso, mas a gente fazer diferença na vida de cada pessoa que passa por ela. Né? Se ela sair transformada. Se a Renata sair daqui hoje com um insight que pode dizer, cara, isso dá certo. Se eu aplicar isso aqui, vai mudar a minha vida? Vai fazer diferença? Já valeu! Já valeu! Bom, Ana Ruth, muito obrigada por ter contado essa história que é linda, né? E ver esse brilho nos olhos, assim, de como você fala sobre a sua vida e de tudo que você passou, eu acho que é muito bonito. Eu acho que isso ficou claro aqui, transpareceu, e principalmente para quem estiver assistindo. Então, eu peço muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada a você. É sempre um prazer a gente poder compartilhar. Conhecimento compartilhado é a melhor coisa que tem. Né? Porque a gente compartilha e divide, e aí a pessoa muda, e conhecimento é algo que ninguém te tira. Você perde dinheiro, você pode ter prejuízo em negócio, mas conhecimento ninguém te tira. Você pode falir, você pode quebrar, mas se você tiver o conhecimento, a força de vontade, você recomeça de novo, recomeça melhor e faz melhor do que antes. A deixa de hoje tenham conhecimento, adquiram conhecimento, se preparem melhor, porque as oportunidades estão aí, e em algum momento ela bate na nossa porta. E a gente só abraça essa oportunidade se a gente estiver preparado. Com certeza, e eu fico muito feliz também de estar conversando com uma pessoa como você, assim, né? Porque é isso, acho que pessoas vão plantando também sementes, né, na gente, histórias inspiradoras, e lidar com alguém como você, que tem esse brilho nos olhos, como eu já disse em outro momento, é muito bacana. Muito obrigada, eu que fico muito feliz de poder ter participado, de poder compartilhar. Acredito que isso vai influenciar e motivar outras pessoas, porque a história é sempre você ser o protagonista dela, não ser o coadjuvante ou sair como a vítima da história. Não, todo mundo tem uma história triste, tem uma história de dó, às vezes, mas você pode fazer diferente, são escolhas. Então, se você puder escolher, escolha ser grande, escolha fazer diferente, né? Sim, com certeza. Bom, eu queria saber também se você tem mais algum outro ponto que você queira falar, ou algum recado que você queira passar para quem está assistindo a gente. Olha, primeiro convidar vocês, né, para comprar o meu livro, para ver o meu livro. Obviamente, se outras pessoas estiverem nos vendo e queiram conhecer Manaus, a gente é um povo muito caloroso, muito aberto a tudo. Quer conhecer o mercado, a gente está sempre disposto a trocar ideias, a falar sobre imóvel, a falar sobre projeto, falar sobre tudo, a gente está sempre disposto a falar. Então, quem quiser conhecer Manaus, quiser conhecer a Manaus Construtora, quiser, de alguma forma... E lá, Ruth, estou indo para Manaus, é a primeira vez, quero ser recebida, a gente vai indicar ponto turístico, a gente vai conhecer, a gente vai receber, quero saber como é que investe nesse mercado de Manaus, a gente também vai orientar, vai dizer sobre tudo que acontece naquela cidade, até porque a gente mora lá, a gente já conhece tudo, a gente sabe como é que funciona. Então, para você que quer conhecer a nossa cidade, quiser conhecer a nossa empresa, a gente está de portas abertas para receber todo mundo, inclusive vocês. Quando quiserem ir a Manaus, são super bem-vindos, tá? A gente vai ter o maior prazer de recebê-los, de apresentar a nossa cidade com muito orgulho. E é isso. Bom, esse foi mais um Isto é Sua História. E eu sou a Renata Leite. Até a próxima.